Nossa, gente, eu travei tudo aqui antes de cair. Quando eu voltei, caiu. Vou lembrando todo mundo para ir fechando os microfones, para a gente evitar os ruídos. Ô, Joyce, você me lembra, se tiver todo mundo já, para a gente reconduzir a votação? Sim. Acho que tá a Eu maioria. só queria lembrar que a gente, após essas pautas do Thomas, a gente só tem mais uma. E aí a gente encerra a nossa pauta. Peço a palavra, gente. Sim. Eu vou dar o meu voto aqui já, porque de repente eu estou de serviço aqui no SAMU, às vezes eu posso ter que sair correndo aqui, então já quero deixar o meu voto, tá? Eu estou com a Deise, eu acho que a gente deve seguir nas pautas, tá? E sim, devemos dar a palavra para a Clarissa, sim, posteriormente, até para que ela possa falar mais à vontade depois, né? Sobre tudo que ela tem que falar, sem ser interrompida, porque a gente vai ter que dar continuidade na pauta depois. Então, acho que a gente devia seguir na pauta e depois dar a palavra para a Clarice para ela ficar bem à vontade para falar. Obrigado, Machado. Quem mais, Joyce? Estamos aqui já com 12 participantes. Acho que voltamos todos. Acho que tem que chamar os titulares aí para fazer essa votação. Sim ou não, viu, gente? Pode até escrever no chat eu também. acho que a gente bem tranquilo, gente. Nada. Ou é agora ou é daqui a pouco. Aprovar para agora ou recusar para agora, mas dar abertura depois de terminar a pauta. Quem que tá de titular? Me ajuda aí, Joyce, que eu vou fazer chamada. A última vai fazer chamada. A Rosinei, a Deise já se posicionou, o Machado já se posicionou. Deise. O Thomas, eu acho que já indicou, indicou, na verdade, né? Rosinei, tá aqui a Fabiana. Sim, eu já. A Rosinei que vota, né? Isso. Rosinei, por favor, dê seu voto. Will, você que está com a Cris e a Rô, por favor, pede para elas se posicionarem. Ai, a Rosinei escreveu que ela caiu. Ela mandou aqui no grupo. Almir, então, o que a gente considera, Fabiana? A professora Valnice também pode falar no final da reunião? Pode. A gente abre possibilidade, sim. A única atenção que eu vou pedir para vocês é tentar gerenciar o tempo, que a gente tem até 8h15, a gente pode até prorrogar, né, se houver uma aprovação, mas para a gente ter um tempo mais controlado. A Rosinei voltou? A Rosinei não, a Cris aqui também falou da gente continuar a pauta e as meninas falarem no final. Fabiana, representa a Rosinei. Cheguei. Eu 2 horas para abrir a câmera. Olha, bom, eu acho que é bom deixar um tempo maior, talvez, para ela falar mesmo, né? Para ela realmente externar toda a opinião dela. Então, acho que talvez para o final, né? Para que ela fique mais, né, à vontade para falar. Fechou, então. Eu também voto aí para a Clarissa ter mais liberdade para falar depois e não ter que ser interrompida para a gente encerrar uma pauta. Até porque o e-mail da Clarissa tem bastante pauta, então dá para a gente ir diluindo junto com ela. Isso. Obrigada, então, gente, pela participação de todos. Então, Clarissa, só mais um pouquinho, a gente já vai para a última pauta, a gente volta com você, tá? Mas eu acho que a gente não venceu a do Thomas, né? Thomas, a gente só retomando. Então, a sua está aqui dizendo realização do Fórum Patrimonial, né? Eu estava explicando aqui que, na verdade, que você cita o apoio, né? E orientação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Como eu falei, acho que no início do ano, até o Rafael ressaltou aqui, porque o Rafael ele representava setorial de teatro e a gente realizava fórum setorial, né? Então, ele tem a mesma estrutura que o conselho, né? Você vai precisar organizar esse órgão, você na figura de representante, junto com a Débora Delfino, né? Não sei se ela vai ter toda essa disponibilidade, então ela não estando, você representa, e aí constituir esse grupo, esse núcleo, né? Com pessoas presentes, qualificar um secretário para estar registrando esse encontro, né? Seja através de uma gravação do Zoom, ou seja de redigir essa ata posteriormente para aprovação de todos, enfim, a mesma dinâmica do conselho. Não sei se o apoio que você está solicitando é esse, ou qual que seria o apoio que você solicita da Secretaria de Cultura.
E de mais a mais, acho que o Rafael falou também que no nosso regimento ele fala direitinho sobre a realização dos fóruns setoriais, como que eles acontecem, as dinâmicas dele, porque na verdade tudo que você trouxer do fórum, ele vai virar matéria de pauta do conselho. Então, assim, dê preferência que ele aconteça antes do dia 25 de cada mês, que aí você consegue elaborar uma pauta coletiva, democrática e lançar para o conselho representando todo mundo. Aí, se você quiser abrir a palavra aí para ver se sanou. Eu vou só voltar na pauta anterior ainda, então. Então, assim, Uhum. essa proposição do grupo de trabalho, eu acho até interessante, porque ele não precisa só envolver os membros do conselho, né? Ele é Nem também deve. uma participação da sociedade civil, né? Então, também já fica o convite para a Clarissa, que também foi uma das iniciativas, partiu dela, da Valnice, do Lu, que também que são convidados externos, né? Participantes externos, e também, assim, colocar, talvez, os canais de comunicação, tanto do Conselho, o Facebook, o Instagram, enfim, os canais oficiais, e da Prefeitura, da Secretaria, né, que eu acho também é interesse da cultura, de fazer esse chamamento público para a participação desse plano, porque eu entendo também que é no coletivo que a gente consegue fazer um texto que atenda a demanda e as necessidades e as fragilidades do nosso município. E aí também acho que é interessante que a gente tenha pessoas de várias áreas diferentes, né? Então, de regiões diferentes, com interesses diferentes, com formações diferentes, para que a gente também tenha essa diversidade de leituras e de experiências para formar essa lei, né? E aí evitar também, né? Eu já tenho feito algumas pesquisas de algumas leis que já existem que tratam sobre esse tema, né? Sobre a preservação do patrimônio, de municípios talvez que tenham a mesma é, 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 mesmo tamanho, né, geográfico, a mesma, talvez um equilíbrio das condições financeiras como o de Pirassununga, né, para também entender quão alto a gente pode sonhar nessa lei, né, acho também que a gente tem que ser realista e talvez até chamar também, fazer um chamamento a algum representante da Câmara de Vereadores, porque afinal essa pode ser uma iniciativa que parta da sociedade civil, então nossos representantes são os nossos vereadores, né, que fazem parte da Câmara, então acho interessante que a gente também tenha um diálogo com esse departamento, né, enfim, esses representantes, né. Aproveito também por causa uma pena que o secretário teve que se ausentar, mas também por causa dessa manifestação da Clarissa, que veio através do Almir, acho interessante também que a gente faça uma reunião, assim como o teatro fez com relação à escola e também as atividades de manutenção do teatro, que também se faça uma reunião sobre o Ecomuseu e o Museu Fernando Costa, né? O Eco Histórico Pedagógico, e para que a gente possa, e aí também fica o convite para a Clarissa, para os outros convidados externos, para que eles participem, até para dar a devida divulgação dessa situação, né? Porque algumas temáticas acabam ficando circunscritas a esse espaço do conselho, que apesar de ser aberto, às vezes é um pouco esvaziado, então acho que é importante também a gente fazer uma divulgação pública desse encontro, dessa conversa, para que os projetos e as situações que envolvam esses museus que ainda existem e projetos futuros, que o secretário também já teve a oportunidade de apresentar muito sinteticamente para o conselho, né, em algumas ocasiões. Então, para que todas essas questões sejam apresentadas e discutidas com a especificidade e a necessidade, a relevância que merece, né? Então, eu propus, né, essa pauta da formação desse grupo de trabalho, mas eu acho que talvez essa tenha que ficar um pouco em stand-by, digamos assim, até a realização dessa reunião, né? Ou, enfim, desse encontro, para que a gente tenha, pelo menos desse patrimônio, né? Que tem nome, sobrenome, em tese tem um lugar específico, né? Um lugar material, né? Que a gente possa, enfim, identificá-lo, localizá-lo, né, dentro da cidade, então, para que isso seja levado em consideração no momento que essa lei, enfim, for produzida, né, for elaborada.
Então, Perfeito. essa, pelo menos, é a minha opinião, e aí talvez a gente possa discutir isso também, para que esse grupo de trabalho seja colocado a posterior dessa reunião, que eu acho interessante que o conselho convoque essa reunião junto ao secretário, e aí, de novo, no e-mail que eu encaminhei ao Almir como resposta, e ao conselho, enfim, a todos aqueles que estavam copiados no e-mail que eu estou mencionando, que essa reunião também seja, que também tenham representantes da Câmara de Vereadores, porque eles também são responsáveis por discutir a existência, extinção, manutenção, renovação, transformação dessas instituições. Então, acho que é importante que tenham representantes da Câmara de Vereadores presentes nessa reunião também, até para entender qual é a representatividade que a área da cultura e a área do patrimônio tem dentro da Câmara. Então, acho que é importante destacar isso também. Perfeito. Aí, partindo Perfeito. para... Só um minutinho, Thomas. Eu só vou recapitular algumas coisas que você disse, que é importante. Acho que a Joyce vai até me corrigir também, mas enfim. Lembrando que o nosso mailing de comunicação do Conselho Municipal, a Joyce participa, o gabinete do prefeito, Câmara de Vereadores, imprensa, enfim, tem uma galera que a Joyce tem aí que, quando ela manda a convocação para a gente, não sai só para a gente, sai para toda essa galera, tá? Então, sugiro, volto a dizer você tem essa autonomia, você pode construir um e-mail aí de solicitação de reunião diretamente ao secretário, você tem essa autonomia enquanto representante de setor. Eu estou falando você porque, assim, de uma forma transparente, você participa das nossas reuniões, eu acho que você está sempre presente. A Débora Delfino não tem conseguido estar. Então, por isso que eu estou falando para você, você tem essa autonomia. E o secretário, ele é muito pronto. Os e-mails quando eu precisei, que eu mandei, eu solicito uma reunião, ele atendeu prontamente, assim, tipo, para a mesma semana. Então, assim, não sei se há necessidade de passar todo esse caminho, sendo que você pode ser mais breve. E é nesse e-mail, já solicitar o que você precisa, qual é a pauta, ele deferiu, aí sim você monta um convite, encaminha para o conselho, pede para o conselho dar ampla publicidade nas nossas redes sociais, inclusive da Secretaria Municipal de Cultura, para todos os mails aí que estão no e-mail, que vai prefeito, vai vereador, etc e tal, e comunidade, enfim, eu entendo dessa forma. Mas, se você ainda achar que é importante, assim, montar esse e-mail através do conselho, aí a gente vamos dar mais um serviço para a Joyce, para Joyce montar esse e-mail aí, solicitando isso, e eu acho que é importante mesmo esse exercício, trazer a sociedade civil junto e constituir esse núcleo, até porque, assim, se envolve no problema quem está presente. Então, é bem isso mesmo, convido todo mundo para ver quem está no jogo, né? E não sei se eu sanei, se eu falei coisas demais, Joyce, acho que é isso, né? Eu acho que é o caminho mais ideal. Como a grande maioria aqui das pessoas sabem, quem cuida da agenda do William é a Laira, que trabalha lá na secretaria. Então, acho que seria o caminho. Thomas monta um e-mail bem sucinto com as principais pautas e encaminha para o e-mail da cultura, que é o e-mail Inclusive que a com cópia Laira para o conselho, para a gente ter esse para o registro também, conselho, né? para a gente falar, ó, no tal dia o Thomas mandou lá, o setorial mandou um e-mail para a secretaria para solicitar, para ver a agenda dele, para ser marcada uma reunião. Então, o princípio de tudo é isso. A Laira vai abrir esse e-mail, vai imprimir essa pauta, vai levar para o William e ele vai marcar uma data e vai dar uma devolutiva para vocês. Aí a gente entra em cena, porque daí você vai falar, ó, ficou marcada para tal data. Aí a gente faz o convite para a Câmara de forma mais oficial, aí a gente já pode abrir para o Conselho também, para quem mais quiser estar presente nessa reunião, se vai ser híbrido, vai ter a participação de forma virtual ou não, aí a gente tem esses outros pormenores, mas acho que a princípio o caminho mais rápido, porque se você mandar para o conselho, eu vou fazer esse papel, eu vou ter que pegar o e-mail, imprimir, levar para a Laira ver a agenda dele, para falar com ele. Então, acho que a gente pode já cortar esse caminho e só vir para o conselho a hora que a data já estiver marcada para a gente dar publicidade para isso. Acho que esse primeiro ponto é isso. Tudo bem, Thomas? Ok. Posso então Ó, passar para a segunda pauta? E aí até Thomas, sugiro assim, de você já colocar nesse e-mail que... Eu vou pôr aqui no chat o e-mail para você mandar direto para a Laira, tá? Até sugiro já de colocar nesse e-mail que vão ser participadas as pessoas da sociedade civil e demais convidados, para não ser nenhuma surpresa, né? E eu acredito que o William vai atender numa boa, porque ele acho que não tem problema com isso, não. Nunca não negou reunião com ninguém.
Ó, aí, ó, cultura@pirassununga.sp.gov.br. Se puder encaminhar diretamente para esse e-mail com cópia para o conselho, só para a gente ir acompanhando, massa. Com outra coisa que eu só que também queria comentar aí da explanação do Thomas, da formação do grupo de trabalho, acho bacanérrimo, principalmente que conte com pessoas de fora, né? Porque, assim, eu mesmo não tenho conhecimento técnico suficiente para elaborar uma lei de preservação que abranja tudo que precisa ser abrangido. Então, acho que a gente tem, sim, chamar a galera que manja disso, que está engajada nessa área, para participar desse grupo, para a gente fazer uma lei legal. E, com relação ao chamamento, mesma coisa, me coloco à disposição, faço. A gente precisa depois alinhar aí, pós-reunião com o secretário, uma nova data que queira sair esse chamamento. Só um detalhe, quando a gente abre um chamamento público, ele tem que pelo menos ficar 15 dias aberto. Então, assim, eu não posso abrir um chamamento hoje para reunião amanhã. Então, acho que para a gente ter um prazo de publicidade, então, assim, ó, 15 dias é o mais bacaninha, assim, a gente publica hoje, e aí daqui 2 semanas tem essa reunião, dá tempo de a gente fazer bastante publicidade disso, chamar bastante pessoas para esse grupo rolar e funcionar, e acho a ideia maravilhosa. Parabéns. Perfeito. Aí tem uma continuidade aí, né, Thomas? E vamos, então, obrigado. Certamente faremos uso desses contatos, desses mailings, porque acho que quanto mais, melhor, né? Quanto mais gente a gente conseguir atingir de forma orgânica, é melhor, já que a gente não conta com verbas para fazer um marketing, né? Digamos Sim. assim, Ô, uma Thomas, divulgação paga, né? Inclusive participar do Conselho de Turismo nessa história. eu ia né? falar essas 2 questões. Eu ia falar do Conselho de Turismo, que também nós temos lá, tem arquiteta, a Débora também faz parte do Conselho de Turismo, e também Deise vai poder falar melhor sobre isso, mas teve muitas questões relacionadas ao patrimônio e memória no plano diretor. Então, eu acho que nessa hora vai ter que estar todo mundo se conversando para... Acredito até que vai ser preciso fazer um levantamento do que nós temos de patrimônio material e imaterial. Não sei se esse trabalho já começou a ser realizado, se alguém já tem alguma coisa relacionada a isso. Mas, assim, acho que também seria um pontapé para futuramente aí sair o sistema, né? Perfeito. Vamos caminhar para a gente poder dar o tempo para a Clarice e para a Valnice depois. Isso, vamos lá. Isso. Bom, então eu vou para... Thomas, mais? Agora eu vou para a segunda pauta, né, que seria a pauta 10, que é a realização do fórum, né? O Almir já deu as primeiras instruções, digamos assim, né, a primeira fala. E, na verdade, eu pus isso na pauta porque no ano passado, né, eu acho que foi também uma demanda da LAB, né, da Lei Aldir Blanc. Alguns fóruns já foram realizados ano passado, né? E até foram fóruns em conjunto, né, que é uma coisa que o regimento prevê, mas nem todos os setoriais foram contemplados, né, ou enfim, realizaram esse fórum, né. E aí também eu tinha sugerido já na pauta, né, que o fórum fosse realizado agora no segundo semestre, também para que esse grupo fosse de fato reunido, né, que as pessoas que estão relacionadas, que têm interesse, que se preocupam com a preservação do patrimônio e memória, que essas pessoas se reunissem a tempo para que a gente pudesse também, que essa representação aqui no Conselho fosse feita de forma democrática e a partir de um grupo mesmo de interessados, não como uma autodeclaração, como pelo menos da minha atuação foi uma autodeclaração, né? Então, eu também tenho tentado formar esse grupo de pessoas interessadas numa atuação nas redes sociais e dialogando e literalmente caçando pessoas interessadas. Foi assim também que o Almir me indicou a Clarissa, né, para entrar em contato com a Clarissa, que já tinha manifestado as suas preocupações, tem um interesse em se envolver nessas discussões do patrimônio e da memória. Então, por isso que eu achei que era necessário, né, que esse fórum fosse realizado ainda esse semestre, para que fosse a tempo de a gente sair com uma indicação, né, de representantes para que na próxima gestão do Conselho, ano que vem, a gente tenha uma representação democrática. E aí eu sinalizei isso como uma pauta, né, também porque envolvendo, né, o apoio e a orientação
tanto da Secretaria de Cultura quanto do próprio Conselho, porque no nosso regimento do Conselho, né, o artigo 36, e qual é a competência dos fóruns, né, existe uma cláusula, né, um parágrafo, né, um artigo, não é um artigo, né, o artigo 8º, que é solicitar à Secretaria Executiva, quando necessário, que assessore o seu trabalho, bem como requerer da mesma material para o desempenho de suas funções. Então, assim, na verdade, a gente já tinha discutido isso, né? O Almir já tinha apresentado também essas indicações, né? Essas orientações. E aí, visto que a gente vai realizar muito certamente esse fórum também virtualmente, né? Assim como foram realizados os fóruns ano passado. Então, assim, como a gente ainda não conta com uma conta própria do conselho, né? Para que a gente possa fazer uma gravação e fazer uma reunião sem esses cortes a cada 40 minutos, né? Então, assim, solicitar um material, né? Enfim, esse canal de comunicação para a realização desse evento, né? Então, e aí, assim, eu também não tenho experiência com gestão dessas salas, então, assim, eu preciso pelo menos do mínimo de instrução. Hoje até o Google Meet também tem essa problemática de cair a cada 40 minutos, né? Então, vivemos numa era do capitalismo selvagem, todo mundo quer tirar o seu quinhão, né? Então, por isso que eu também coloquei isso em pauta, porque eu também não tenho experiência com essa documentação de atas, enfim, e não que eu não possa aprender, mas eu acho que também compartilhar um pouco desse expertise, né, de quais são as... Eu não sei também, por exemplo, se já foi realizado um outro fórum setorial de patrimônio e memória em alguma ocasião. Então, como eu disse, eu fui autodeclarado, então eu não herdei nada, né? Eu não tenho contatos de ninguém. A única coisa que eu tenho são nomes que constam nas convocações, nas composições anteriores, né? Nas outras gestões. Então, eu também não tenho esse e-mail, então também é para requisitar esse auxílio com relação à divulgação nas redes sociais, tanto do Conselho quanto da Secretaria, e esse material. E aí, quando eu digo material, é também essas ferramentas que a gente tem tido que aprender a usar e a utilizar no nosso dia a dia. Então, tanto o Zoom, talvez usar a própria ferramenta que a gente usa aqui no Conselho, mas no do Fórum também foi possível realizar pelo YouTube, se eu não me engano, eu não tenho certeza, uma transmissão, não sei se pelo YouTube ou pelo Facebook, enfim, não me recordo direito, mas em todo caso, saber como isso pode funcionar e solicitar esse auxílio logístico e tecnológico, digamos assim, para a realização do fórum, né? E aí, se possível, ser realizado ainda antes do próximo chamamento para a composição da gestão 2022-2023. Então, é isso, só para explicar por que eu solicitei essa orientação e essas instruções. Perfeito, Entendido. Thomas. Foi até importante que você falou isso, porque, na verdade, a gente sempre volta numa explicação, né? O regimento interno, ele atende à necessidade da ocasião. E aí, quando fala aí do apoio técnico, é porque a Joyce vai bem lembrar essa história. Antes, nossas reuniões, elas aconteciam na Casa dos Conselheiros, que era lá no... Como que chama, Joyce? Na Escola do Povo. Na Escola do Povo, ou seja, a Joyce tinha que ir lá levar a chave, abrir, tinha toda essa história. E aí entramos, a pandemia, foi bem isso que você disse, assim. Então, assim, hoje nós estamos precisando, na verdade, de usar a ferramenta digital. O Igor, inclusive, já fez muito pleitos em relação a isso, porque é muito dificultoso. Abre o Zoom, aí dá 40 minutos, cai, essa coisa toda. Mas eu entendi a sua questão, eu me coloco à disposição, se você quiser me chamar no individual. Olha, eu preciso realizar esse fórum, como é que eu faço, qual que são os passo a passo, te ajudo. Eu sei que a Joyce também é muito atribulada, mas eu acredito que ela se dispõe também. E em relação à ferramenta aqui do Zoom também, a gente pode, de repente, eu marcar um primeiro fórum junto, estar com você, e aí, olha, nós vamos fazer esse movimento junto para você pegar esse passo a passo, ou também a gente fazer à distância, como o Igor faz para a gente, né? Ele abre a reunião e grava, enquanto isso a gente está conduzindo. Hoje a Joyce que está gravando. Então, assim, dá para a gente fazer isso à distância, esse apoio, né? Mas esse pleito precisa vir, né? Assim, olha, eu quero fazer tal dia. Lembrando que o fórum setorial ele pode acontecer mensalmente, tá? Ele não precisa ser, eu preciso unir forças para fazer um antes da nova eleição. Não, você pode fazer amanhã, inclusive, sabe? Eu quero montar um fórum setorial, ou então daqui que a gente espera, né? Que as pautas venham com pelo menos 2 dias de antecedência, para as pessoas se prepararem, ou de uma semana para outra.
tudo isso é importante, né? Modelos de pauta a gente tem no nosso Drive, modelo das atas também a gente tem no nosso Drive. A rainha desses documentos se chama Joyce Modonese, ela que escreve, então acredito que ela possa te dizer aí também. A Deise tem muita experiência, eu que sou a pessoa que escreve muito, né? A Joyce, ela já sintetiza, né? E, então, assim, acho que você pode pegar esses modelos que vai te ajudar bastante. Eu me coloco à disposição, porque eu não sabia dessa questão dessa logística que era dificultosa para você, mas entendendo a necessidade, eu tô aqui, tá? Me chama. E o fórum, assim, é claro que ele precisa ter um peso, né? Um quórum, mas se tiver 5, 7, 10 pessoas, gente, já é um núcleo. Então, assim, porque se a gente for esperar criar uma massa de pessoas interessadas, não vai acontecer, né? Assim, propõe um Tem que primeiro começar. encontro e vê, torce o pano e vê o que sai dele, né? E aí, de lá para cá, trazer para o conselho. Como eu disse, ele pode virar pauta, né? Matéria de pauta para o conselho. A gente exercitou isso muito quando a gente foi criar as metas do plano municipal, porque a gente tinha que ler o Plano Nacional de Cultura e importar ele para uma linguagem municipal. Então, a gente fez vários, o Rafael está aqui presente, ele pode falar melhor, eu não lembro exatamente quantas reuniões a gente fez, mas acho que era de uma semana para outra, porque o conselho se reunia num dia do mês, então a gente tinha que fazer as outras anteriores para entregar o resultado. Então, assim, é bem, bem dinâmico, bem, O assim, que eu livre, né? acho, assim, pegando o gancho aí do Almir, também super me coloco à disposição. No meu caso, eu preciso saber com uma certa antecedência, por conta de agenda mesmo, né, dos compromissos da secretaria e tal, mas me coloco à disposição para auxiliar tanto aí na gravação. A gente pode usar o próprio Zoom aqui do conselho, as páginas, Facebook da secretaria, quanto isso não tenho que questionar. O que eu acho que vai ser um pouco diferente o fórum do Thomas para o caso, por exemplo, como vocês fizeram de teatro, porque o grupo de teatro a gente quase que se conhece, né? Todo mundo, um conhece alguém do teatro. No caso do Thomas, não sei se eu estou falando besteira, posso estar, mas é uma galera já mais que a gente não tem tanta, não sabe a existência de todo mundo. Então, acho que aí a gente precisaria fazer um chamamento com Isso. tempo para chamar essa galera de interessados, afim, nananã. Então, para depois conseguir entrar numa rotatividade de, por exemplo, reunião toda semana e tal. Sim, Mas e já acho que a citar essa primeira já vai pauta, né? precisar do E um já tempo, né? citar essa pauta, porque essa pauta é que vai chamar o público, né? O interesse, né, desse público. Então, acho que é esse caminho. Não sei se... tá bem, E que, na verdade, vem de encontro, Thomas, com o próximo tópico da pauta. Adoro! Que é, né, assim, quando a gente precisa de recursos para trabalhar, né? Então, a gente está aqui, cai e volta, cai e volta, cai e volta. A Joyce já colocou aí um tópico para a gente pensar sobre ele junto aqui com vocês também. Inclusive, essa pauta aqui, número 11, a gente vem arrastando ela já há muito tempo, porque a gente nunca conseguiu chegar nos finalmente das pautas, né? Isso é muito bom. E assim, como o Almir disse, a gente está numa nova era, pandemia obrigou-nos a nos encontrarmos virtualmente, então a gente tem essa necessidade, e foi uma ferramenta que super deu certo, tanto as reuniões online, está cada um na sua casa, a gente está jantando, está falando aqui, isso é muito massa, como também a questão da gente poder gravar as reuniões e disponibilizar ela para o público para assistir a posterior. Então, assim, isso também foi uma coisa bem bacana que super deu certo. Isso traz mais transparência. Então, assim, o que é falado aqui, falado está, todo mundo está ouvindo, não tem como manipular alguma informação que poderia ocorrer em ata escrita, né? Disse, mas não disse, pôs uma vírgula aqui, mudou o sentido. Então, com as reuniões gravadas, não. O que falou está falado, o que foi aprovado, não aprovado, não aprovado. Ponto. E acerca disso, eu trago até um exemplo, o Thomas estava presente com a gente na reunião do PPA, e ela foi híbrida, gente, né? Porque a gente estava ali em reunião presencial com a Secretaria de Cultura, os representantes do Conselho, e com o nosso link aberto sendo gravado. Então, assim, quem não conseguiu estar presente ali estava virtualmente, participou a Deise daqui, que também estava presente na reunião do PPA, então ela conseguiu participar à distância. E então, assim, já entendemos essa dinâmica, né? Mesmo que finalize aí a questão pandêmica, podemos nos reunir presencialmente, mas o sistema virtual ele vai precisar continuar.
né? Porque Exatamente. funcionou muito bem. Deu certo, né? Foi uma coisa que deu certo e assim, a gente quer continuar. Se voltarmos ao presencial, faremos de forma híbrida, faremos com gravação e colocaremos no YouTube para todo mundo ter acesso. Para isso, a gente precisa de recurso. Então, hoje, a gente tem essa dinâmica. Normalmente é o Igor que fica encarregado da nossa parte tecnológica. Eu fico depois para fazer a ata escrita. E, assim, a gente salva... O conselho em si, ele não tem um computador próprio que grave isso. Então, a gente normalmente usa as nossas ferramentas particulares. Mas o que mais pega é com relação ao próprio Zoom. O Zoom ele tem essa dinâmica de 40 minutos do modo gratuito e ele cai. E aí a gente tem que pedir para todo mundo voltar. Com isso, a gente perde aí cerca de 5, 10 minutos até todo mundo reconectar e entrar no eixo de novo e tal. Então, é um pleito que a gente tem aí de contratar um plano. Não precisa ser necessariamente o Zoom. Nós temos hoje, acho que o Zoom, o Google Meet, enfim, a gente teria que fazer aí orçamentos, ver qual é o melhor plano para a nossa necessidade e qual o menor custo para o fundo. Já falei a palavra, a gente gostaria que esse recurso mensal fosse pago com recursos do Fundo Municipal de Cultura. Então, a gente já tem colocado isso na pauta há bastante tempo, só estamos conseguindo finalizá-la hoje. Não sei se temos quórum, né, para tal. Mas é isso, a gente quer, então, colocar isso em prática para fazer essa contratação, e aí, com isso, a gente pode fazer as reuniões ininterruptas, facilitaria muito o andamento do trabalho. Deise pediu a palavra, é tua. Nós temos um valor de mercado? Olha, o próprio plano do Zoom custa, acho que, cerca de R$150 anual. Não contei os outros, viu, gente? Não contei Google Meets, mas assim, se a gente bater o martelo, aprovou, vamos contratar, a gente vai precisar fazer todo um procedimento de compra de prefeitura. Então, 3 orçamentos, tudo bonitinho. Mas assim, o restante de equipamentos, isso a cultura já tem, né? Porque as reuniões... isso daí a gente teria que usar o nosso mesmo. Também. A gente teria que ir utilizando, ou quando a gente fizer de casa, como a gente vem fazendo, de utilizar... Sim. Não, falo assim, lá para transmissão, no caso do... Porque as reuniões do plano diretor também, nos últimos meses, nós fizemos de formato híbrido, né? Então, fizemos aí da cultura. Então, acho que deu certo também, acho que com o equipamento que vocês já têm, dá para fazer, né? Aí eu acho legal. Se a gente tiver quórum, acho que já pode votar já. Eu vou pedir para abrir votação, quem aprova esse pleito. E aí, lembrando assim, que eu não vou saber agora defender, mas eu acho que quem conhecedor da área aí pode trazer para a Joyce especificamente, mandar por e-mail, olha, a plataforma Teams é assim, 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 ela oferece isso, e prefiro ela por isso. Tem o Zoom, é assim, 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 prefiro por isso. Tem o Meet. O YouTube também, a Deise está falando, eu estou me lembrando que dá para a gente fazer a opção de ter reuniões ao vivo, né? E elas ficam salvas ali, né? Então, nem é questão de gravação. Não sabia, verdade. Né? A reunião está rolando e quando ela terminar, ela fica publicada, né? Então, assim, primeiro momento, para a gente votar se todo mundo... Eu não posso votar, né? Enquanto presidente. Titulares aqui, deem o seu sim ou o seu não. Pode ser através do chat, ou pode pedir a palavra, né? Posso Por pedir mim a é sim. Alguém pediu a palavra? Thomas. Eu. Rapidinho, só uma dúvida, na verdade. Essa contratação, como ela vai ser feita pela prefeitura, né, a partir dos processos, enfim, regulamentares, né, regimentais que precisa, por exemplo, a gente agora, nesse momento, a gente não sabe quando vai acabar essa situação pandêmica, né? Talvez esse formato híbrido continue por mais tempo, né? Enfim, até é interessante porque a gente consegue, talvez, receber mais pessoas, mas, enfim, essa forma de contrato da prefeitura, essa contratação, ela pode ser temporária, pode ser por um período específico. É mais uma dúvida, assim, porque é 150 anual, né? E aí, assim,
como que é esse contrato da prefeitura. É mais logístico, mas eu já deixo aqui meu voto, que eu voto favorável a comprar, a fazer esse contrato para facilitar a nossa logística aqui, independente de qual vai ser a plataforma, ferramenta, tralalá, que for contratada. Então, eu sou a favor. Thomas, eu acredito que seja como essas plataformas, né? Spotify, Deezer, enfim, elas têm um tempo, uma carência, né? Aí você renova o contrato novamente. Acredito que seja mais ou menos isso. Os contratos da prefeitura são geralmente 12 meses, mas ele pode ser prorrogável por até 5 anos, né, Joyce? Isso. E aí depois aí tem que fazer um novo processo. Eu ia falar exatamente isso. A gente tem a liberdade de querer comprar por 3 meses, mas assim, a burocracia na prefeitura, o tanto de papel, o tanto de esquizo vai girar, não compensa o sacrifício, compensa a gente já fechar por 12 meses e tirar isso de cabeça. Senão, a cada 3 meses, vamos ter que fazer orçamento, abrir um novo processo, requisição, nananã, e passar em 10 setores da prefeitura para conseguir isso. Perfeito. O Machado está pedindo palavra, o Rafael destacou aqui, mas acho pertinente trazer para votação novamente após a cotação do serviço. Então, a gente traz aqui os pleitos, as defesas importantes também, né? Como eu falei, eu prefiro Zoom, eu prefiro Meet, aí a gente tem um debate aí. Abre para o Machado. A gente não tem essa opção na prefeitura, tá? Eles vão fazer uma descrição e pedir um mínimo na plataforma, né? O mínimo. Aí é o menor valor, dentro daquela descrição que a gente determinar. Infelizmente, é um limite. Aí nós vamos contar com a Deise, né? Que vai ser a sabedoria, né, de descrever as características mais próximas. Não, a Joyce faz isso melhor que eu. Bom, vamos lá. Nós temos aqui 3 minutos. O Machado está pedindo a palavra. Fala, Machado, depois a gente... Bom, tá aprovado a compra da plataforma. Ficamos aí para a gente fazer umas cotações e trazer... Faz a mãozinha do Igor, Joyce. A mãozinha do Igor. Ele que pediu tanto isso. Compramos! O Igor, você perdeu, você não está aqui. Para aproveitar esse momento. E aí a gente traz, então, na próxima aí, reunião ou extra, não sei o que vai ter no meio do caminho, mas a gente traz esses valores para a gente começar a falar de coisas palpáveis. Mas fica aprovada a compra. Machado, 2 minutos e 44 e a gente volta com as meninas. Eu ia dar o meu voto favorável, mas você já aprovou, então não precisa votar mais. Você já foi voto vencido, já tivemos a maioria. Mas é importante como está a votação do conselheiro. Isso aí.